Giro Ambiental dessa semana a gente vai falar sobre o superaquecimento dos oceanos, que tem se mantido já há um ano, 1,5 graus centígrados a mais do que o esperado. E para falar sobre isso, tirar as nossas dúvidas sobre as causas e as consequências, a gente convidou o Anderson Cruz, que é membro da Comissão Estadual de Meio Ambiente e pesquisador da PUC São Paulo. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, Anderson. Pois é, e Anderson, conta pra gente quais são as causas desse superaquecimento para a gente começar a entender um pouquinho. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, o que acontece? Né? Os gases de efeito estufa, né, vão gerando aquecimento do planeta, que vão derretendo as geleiras, por exemplo, né, do hemisfério norte, né, no Oceano Ártico, vão derretendo. Os oceanos, né, não tem mais essa referência do resfriamento do hemisfério norte, começa a superaquecer porque o planeta está mais exposto, né? O desgaste também da camada de ozônio, que é a camada que protege os raios solares, né? Até porque a gente não seja carbonizado aqui, a vida humana, né? Então a camada de ozônio faz essa proteção. Então, o que acontece? As mudanças climáticas alteram a resistência da camada de ozônio, né? Elas alteram as geleiras, elas alteram também a preservação dos aquíferos, né? Ou seja, das reservas de águas, né? Terrestres, e o oceano ele não tem nenhuma referência, né? Para controlar a sua temperatura, e isso desencadeia uma série de problemas que, para você ter uma ideia, que acho que é importante também o telespectador perceba, né? Que muitas cidades litorâneas correm o risco de serem inundadas e desaparecerem por causa das altas temperaturas, né? Porque 1,5 graus é muita coisa, principalmente quando a gente está tratando de geleira, do aquecimento global como uma forma geral. E até tem a ver com a densidade também, que fica menos denso, ou seja, o volume fica maior dos oceanos. E isso, o volume aumenta dos oceanos, por isso que tendem, né, as cidades costeiras a ficarem submersas ao longo do tempo, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala das mudanças climáticas, imaginamos que tudo é um cenário muito catastrófico, igual uma cena de filme que vai acontecer exatamente naquele momento que algo desencadeia, né? Infelizmente, algumas coisas podem acontecer como que foi no Rio Grande do Sul, né? Foram avisadas, né, que haveria aquela tendência de chuva, mas as providências não foram tomadas. E assim como os oceanos, né? As cidades costeiras, elas podem ter as suas praias, a sua orla invadida, né? Com a tendência principalmente das pessoas não terem moradia, das pessoas terem dificuldades de circulação, como foi no Rio Grande do Sul. Só que aí, se nós considerarmos a força do mar, né, ela tende a ser até mais forte. Por quê? Como que eu faço uma grande barreira de contenção nesses espaços para conseguir segurar a água do mar ao longo do tempo, né? Assim, com essa velocidade. Então, eu acho que é importante pensar nos oceanos, principalmente na defesa do ecossistema global. Por que acho que é importante para as pessoas entenderem? Os oceanos são responsáveis para o controle de temperatura do planeta, né? Então, a água do mar, né? Então, é claro que é gostoso levar para o lazer, para a exploração econômica, né? Dos peixes. Eu acho que isso que a gente tem que colocar também, mas ela tem uma função primordial, juntamente, né, com a camada de ozônio que a gente falou, de filtrar os raios solares para nós não sentirmos aqui os efeitos diretos do Sol. Os oceanos eles controlam, ajudam a padronizar a temperatura do planeta para que nós tenhamos vida, vida animal, vida humana, a vida vegetal e daí por diante. Então é a vida em todas as suas matizes. Uma cadeia mesmo, né? E tem também a questão de altas temperaturas, fica mais difícil a oxigenação dos oceanos. E aí
você impacta na sobrevida desse bioma todo, né? Não tenha dúvida, porque o que acontece? Se nós tivermos essa alteração do oxigênio, nós também temos a vida marinha, né? Que às vezes nós não damos essa importância, mas, por exemplo, nós temos florestas de corais debaixo d'água, né? Que é responsável por produzir o oxigênio, né? Que vai dar todo o movimento, né? Com os outros peixes, com a interação com a vida marinha animal, né? E com isso vai buscar o quê? O equilíbrio. Quando a gente destrói, né, as possibilidades, por exemplo, da camada de ozônio, como nós estamos colocando, e alteramos a temperatura das águas através das mudanças climáticas, principalmente, né, do derretimento de geleiras que acabam chegando, né, nos oceanos, eu destruo, né, acabo destruindo essa vida animal, trazendo esse desequilíbrio e, portanto, eu não tenho também nem mais condições, por exemplo, que às vezes as pessoas se esquecem, né, da umidificação do planeta. E o planeta vai ficando também cada vez mais quente, né, pelo processo de umidificação do planeta, eu também consigo garantir uma estabilidade da temperatura para que haja vida. Ou seja, precisamos falar disso cada vez mais, né, Anderson? Afinal de contas, estamos num planeta água, né? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Anderson Cruz. Obrigado, me coloco à disposição para tratar desses assuntos, né? E qualquer coisa, pode contar comigo em umas próximas oportunidades, que eu acho que o meio ambiente ele tem que ser um assunto suave, compreensível, e nós não somos nem profetas do apocalipse. Nós estamos pegando dados científicos e mostrando o que acontece se nós não tomarmos os devidos cuidados. Infelizmente, a nossa geração já está sofrendo alguns impactos e se nós não fizermos nada, se nós não pensarmos e não agirmos, nós teremos mais problemas. Mas ainda, mesmo com dificuldades, ainda temos tempo de fazer muita coisa pelo nosso planeta. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, Anderson. E você fica com a gente, que a gente vai fazer aquele giro pelo Brasil e pelo mundo com as principais notícias do meio ambiente desta semana. Os moradores da ilha de Nantucket, em Massachusetts, Estados Unidos, um refúgio costeiro na região da Nova Inglaterra, localizado a 48 quilômetros da costa de Cape Cod, reconheceram uma crise ambiental oficialmente durante a reunião anual que ocorre na cidade. A erosão, que é comum em muitas ilhas, está aumentando com grande velocidade, ameaçando remodelar o centro de Nantucket e levar embora as casas situadas em sua borda. Os moradores aprovaram formalmente a designação para toda a ilha como Distrito de Resiliência Costeira das Ilhas, na esperança de que assim alguma ajuda possa vir por parte do Estado. Muita riqueza imobiliária está em jogo. Nos últimos 2 séculos, Nantucket passou de uma cidade baleeira para um refúgio hippie e atualmente um ponto de férias para bilionários. Sua população durante todo o ano é de cerca de 14 mil pessoas, mas no verão aumenta para 80 mil, com a chegada de pessoas como Steve Schwarzman, da Blackstone, e o CEO do Google, Eric Schmidt, que possuem mansões pitorescas com telhado cinza e hortênsias em flor, chegando à ilha em seus jatos particulares. No mês passado, um investidor imobiliário teve que demolir sua casa para evitar que caísse no oceano. Outros, com propriedades valiosas à beira-mar, pagaram milhões para mover suas casas para longe da costa arenosa. A expectativa é de que a situação piore no futuro, segundo o Plano de Resiliência Costeira de 2021. Apesar da demanda por casas na região continuar alta, a elevação do nível do mar, as inundações costeiras e a erosão devem causar mais de 17,5 bilhões de reais em danos cumulativos em Nantucket.
Em maio de 2024, a temperatura global completou 12 meses consecutivos com recordes de calor. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, comparou o papel da humanidade no aquecimento global ao meteoro que exterminou os dinossauros. Segundo ele, somos o meteoro. A informação foi anunciada por pesquisadores do Observatório Europeu Copérnicus. De acordo com os cientistas, todos os meses, desde junho de 2023, registraram temperaturas cada vez mais quentes. Com isso, eles consideram o período atual uma emergência climática. O problema é que, mesmo se a sequência de recordes for interrompida no próximo mês, as sequelas serão permanentes e não apresentam tendência de mudança, como explicou Carlo Bontempo, diretor do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicus, em comunicado. Segundo os cientistas, o mês de maio de 2024 teve um fenômeno chamado de anomalia de temperatura, um desvio considerável das médias históricas. No caso, foi registrado um desvio de 0,65 graus centígrados acima da média de abril, contabilizada entre os anos de 1991 a 2020. Esses números representam 1,63 graus centígrados acima da média pré-industrial, considerado o período entre 1850 e 1900. Nos próximos 5 anos, a temperatura média global deve aumentar 1,5 graus centígrados. O secretário responsabiliza a humanidade pelo impacto gigantesco causado à humanidade e comparou os seres humanos não aos dinossauros extintos, mas ao meteorito. Ele afirma que não estamos em perigo, mas somos o perigo. E apesar da bronca, Guterres também afirmou que os humanos são a solução e reforçou a importância de ações que ajudem a limitar o aumento da temperatura global, advertindo que a meta do Acordo de Paris está por um fio. Vírus gigantes encontrados nas geleiras da Groenlândia podem ajudar a retardar o derretimento de gelo. A longo prazo, os especialistas esperam que esse vírus gigante possa ajudar a reduzir o derretimento de parte do gelo. A teoria da pós-doutoranda Laura Perini, do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, e de outros pesquisadores que participaram da descoberta, é de que esses vírus se alimentam de algas da neve e podem funcionar como um mecanismo natural de controle da proliferação de algas. Isso porque as algas dormentes no gelo, que começam a escurecer grandes áreas, promovem um bloqueio da capacidade em refletir o sol, e isso acelera o derretimento das geleiras, agravando o aquecimento global. Os vírus gigantes foram descobertos pela primeira vez em 1981 no oceano e se especializaram em infectar algas verdes no mar. Eles também foram encontrados no solo e até em humanos, mas esta foi a primeira vez que foram avistados vivendo na superfície do gelo e da neve, dominada por microalgas. Essas descobertas foram publicadas na revista científica Microbiome na edição de maio de 2024. Esses organismos são considerados gigantes porque medem 2,5 micrômetros. A título de comparação, os vírus normais medem de 20 a 200 nanômetros de tamanho, enquanto uma bactéria típica pode medir de 2 a 3 micrômetros. O menor entre os grandes primatas é descoberto na Alemanha. Os animais viveram na Europa há cerca de 11 milhões de anos. O animal foi classificado como parte dos grandes primatas, que engloba gorilas, chimpanzés e até o ser humano. A descoberta aconteceu por pesquisadores no sudoeste da Alemanha, na região da Bavária. Nomeado como Buronius Manfred Schmid, o animal é o menor em tamanho e envergadura. Os pesquisadores estimam que o Buronius pesava por volta de 10 quilos. Os gorilas, por exemplo, pesam entre 70 e 275 quilos. Os achados incluem amostras de dentes dos animais, o que possibilitou saber que eles comiam alimentos macios, como folhas. Além disso, os pesquisadores encontraram evidências de que eles eram escaladores habilidosos de árvores.